Olá pessoal, professor Henrique de História. Hoje vamos então passar um pouco mais do nosso conteúdo, rever sobre os primeiros habitantes da América. Com objetivos, temos de analisar os primeiros habitantes da América, analisar a arqueologia brasileira, identificando então o sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e o sítio arqueológico da Serra da Capivara, no Piauí. E também conhecer os povos da Amazônia. Então convido a vocês para me acompanharem nessa nossa videoaula de História. Não esqueça, você pode acompanhar esse conteúdo pelo seu livro didático, das páginas 58 a 71. Os primeiros habitantes na América. Então, como você já sabe, não existe um consenso sobre as rotas percorridas pelos povos, pelos seres humanos para chegarem até a América. E a data exata em que isso ocorreu. Contudo, certo que quase todas as regiões do continente estavam habitadas por volta de 10 mil anos atrás. Ao longo de milhares de anos, as inúmeras sociedades que povoaram o continente, desenvolvendo modos diferentes de organizar sua vida econômica, política e social, ocupando espaços geográficos e ambientes ecológicos muito diversificados. Represento para vocês o Estreito de Bering, uma das várias hipóteses do caminhar deste ser humano há 10 mil anos atrás. Mas apesar das diferenças, também havia muitas semelhanças. Os primeiros americanos se organizavam em grupos bastante reduzidos. Eles praticavam a caça, a pesca e a coleta de vegetais, como frutos e raízes, e levavam uma vida nômade, deslocando-se constantemente em busca de alimentos. Além da pedra, outros materiais como ossos, madeira, fibras vegetais e peles eram utilizados na confecção de abrigos, casas, vestimentas e instrumentos de trabalho. Tudo isso relacionado ao que nós já vimos dos períodos da pré-história, o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Quando os primeiros seres humanos aqui chegaram, as características das terras onde é hoje o Brasil eram muito diferentes das atuais. Predominavam campos de vegetação baixa, um clima seco e frio, com invernos rigorosos. Os humanos que aqui viviam davam grande importância ao fogo. Eles faziam grandes fogueiras para aquecer seus corpos, cozinhar e afugentar animais perigosos. Nestas terras viviam também mamíferos enormes, como o mastodonte, a preguiça gigante e o tigre dentes de sabre. Por volta de 9500 antes da era cristã, alguns desses grandes mamíferos, como o mastodonte, desapareceram sem deixar parentes. Já a preguiça gigante tem parentesco com os bichos preguiça da nossa fauna atual. Os mais antigos habitantes do atual Brasil, as discussões entre arqueólogos para determinar qual ou quais rotas os grupos humanos percorreram para chegar à América, é quando isso teria acontecido também se repete, evidentemente, quando o assunto é o povoamento do território brasileiro. Até o momento, que é aceito pelos cientistas, é que há pelo menos 12 mil anos o território que hoje corresponde ao Brasil já era ocupado por pequenos grupos de caçadores e coletores. Então, os primeiros habitantes do Brasil viviam principalmente em habitações a céu aberto ou em abrigos sobre rochas e às vezes em cavernas. No interior das cavernas, os moradores costumavam fazer pinturas que mostravam cenas da vida cotidiana, figuras de animais e pessoas. A confecção de artefatos de pedra e de anzóis feitos de ossos, além da descoberta de conchas perfuradas, indica que tais povos praticavam a caça, pesca e coleta. Os mais antigos
vestígios de agricultura no Brasil datam de aproximadamente 7.000 anos atrás e foram encontrados na região da Amazônia. Os primeiros agricultores do Brasil plantavam milho, algodão e feijão, mas a mandioca era o principal cultivo. Raiz rica em calorias, ainda hoje é a principal fonte de energia para milhares de pessoas. Como aconteceu em outras regiões do mundo, mesmo após a descoberta da agricultura, diversos povos continuaram sendo, basicamente, caçadores e coletores. Além disso, os povos agricultores mantiveram a caça e a pesca como parte das suas atividades cotidianas. Os povos ceramistas, é provável que a produção de cerâmica tenha sido iniciada no Brasil na mesma época em que começou o cultivo de alimentos. A atividade ceramista era exercida provavelmente por mulheres. Uma das mais antigas cerâmicas do Brasil foi encontrada em um sambaqui da região de Santarém, na junção do rio Tapajós com o Amazonas. O fato de ela estar associada a um sambaqui e não à agricultura nos leva a questionar a ideia de que a cerâmica foi desenvolvida exclusivamente para armazenar grãos e cozinhar alimentos. É possível que algumas sociedades ameríndias tenham produzido peças de cerâmica para fins cerimoniais. Exemplo disso são as urnas funerárias, recipientes com tampa nos quais o corpo ou os ossos do morto eram depositados. Agora trago para vocês Luzia. Luzia, na década de 1990, o pesquisador brasileiro Walter Neves examinou um crânio encontrado 20 anos antes na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e fez uma descoberta surpreendente. O crânio, de aproximadamente 11.400 anos, era de uma mulher jovem, com traços negroides, mais parecida com os africanos e com os aborígenes australianos do que com as populações de origem asiática que vivem nas Américas. A mulher passou a ser chamada de Luzia. Novos vestígios encontrados em Minas Gerais, na Bahia e em São Paulo, e datadas entre 8.500 e 10.000 anos, confirmaram a presença de indivíduos negroides na América. A descoberta levou os pesquisadores a levantarem a hipótese de que pode ter havido mais de uma leva migratória, ocorridas em datas diferentes ou mais de uma rota de chegada dos seres humanos ao continente. As pesquisas revelam que a ocupação da América ocorreu em ondas migratórias há 20.000 anos, ou até antes disso. A avaliação das características dos crânios encontrados aponta duas feições dos primeiros povos que colonizaram a América. Uma assemelha-se a feições dos asiáticos da Mongólia, como os atuais chineses e japoneses, que lembram a dos indígenas brasileiros. A outra seria mais semelhante à aparência do rosto dos africanos, como mostra os esqueletos de Luzia, que acabei de comentar com vocês, e Zuzu, do período Paleoíndio. Não se sabe se, como fizeram os asiáticos, os povos parecidos com os africanos teriam vindo também pelo Estreito de Bering ou se chegaram por outra rota, via ilhas e Austrália, atravessando o Oceano Pacífico ou o Oceano Atlântico. Descobertas recentes indicam que a onda migratória mais antiga seria a asiática. Vamos conhecer um pouquinho sobre o sítio arqueológico de Lagoa Santa. Esse é um vídeo que consta no YouTube, um vídeo sobre as pesquisas que ocorrem em Lagoa Santa. A região de Lagoa Santa é uma das regiões arqueológicas, paleontológicas e espeleológicas mais antigas da América. Ela ganhou notoriedade na primeira metade do século XIX porque aqui foram encontrados um abundante registro fóssil da megafauna extinta e diversos esqueletos humanos. O Peter Lund, que foi o naturalista dinamarquês que primeiro investigou aqui as cavernas da região, sugeriu que possivelmente a megafauna e o homem
teriam coexistido. A Lapa do Santo acabou revelando não apenas um depósito arqueológico extremamente rico, mas com uma série de, vamos dizer, surpresas que a gente não esperava encontrar. Os estudos, né, da região de Lagoa Santa sempre teve uma visão desses grupos como basicamente caçadores-coletores, extremamente móveis, né, que não deixa de ser correta. Mas os estudos, não só do nosso projeto, mas de diversos outros colaboradores, têm mostrado, têm qualificado isso, né, e geralmente qualificado no sentido de mostrar que a situação não é tão simples, que a realidade é um pouquinho mais interessante. Os registros sobre a megafauna na região de Lagoa Santa são bastante antigos, né? Datam desde os primeiros trabalhos do Lund e desde então muitos outros foram efetuados em outras regiões do Brasil. A megafauna, né, é um conceito um pouco arbitrário, né, que se refere a mamíferos de grande porte. Em geral, são grupos que não estão mais representados hoje, que inclui aí preguiças gigantes, o tigre-dente de sabre, alguns tatus gigantes, né, que são entre os mais conhecidos. De alguns tempos para cá, com um maior investimento em datações, a gente conseguiu verificar uma certa sobreposição cronológica entre as ocupações humanas e alguns fósseis desses mamíferos que sobreviveram entre o Pleistoceno e o início do Holoceno. Essa relação entre os homens e a megafauna, de certa forma, ela persiste sendo estudada, porque a gente não encontrou aqui uma evidência, por exemplo, né, de que esses animais foram consumidos por esses primeiros ocupantes aqui do continente. A minha pesquisa é em microvestígios botânicos dos amidos retidos nos artefatos líticos aqui da Lapa do Santo. Esse tipo de pesquisa é ainda recente no Brasil, né? Então estou interessada em estudar a função dos artefatos aqui da Lapa do Santo. Né, se eles foram usados para cortar frutas, raspar tubérculos, né, manipular plantas, e tanto é que os amidos também são importantes para a pesquisa do Rodrigo, né, o pessoal que estuda o cálculo dentário, a questão da alimentação em Lagoa Santa, então acaba que todas as pesquisas vão se amarrando, né. Desde o começo do século XX, os trabalhos que analisaram os crânios da região de Lagoa Santa, não só daqui, já mostravam que a população que vivia na região de Lagoa Santa apresentava uma quantidade de cáries, principalmente, maior do que os caçadores-coletores de outras regiões do mundo. Ficava quase entre uma população caçadora-coletora, que tem um índice de cárie muito baixo, e uma população agricultora, que tem plantação estabelecida, que já tem um índice de cárie muito alto. As pessoas não estavam entendendo muito bem isso. A gente está falando de uma área de trópico, onde a paisagem apresenta muitos frutos, muitas raízes, tubérculos, que tem uma quantidade de amido e de carboidrato muito grande na alimentação, açúcares, né? E provavelmente seria esse consumo dessas frutas que tem em abundância no cerrado que estaria elevando esse índice de cáries na região. E a gente também está procurando saber que tipo de frutas e de tubérculos eram esses que eles possivelmente estavam consumindo. A gente aqui na Lapa do Santo já fazemos coleta desde 2012 para análise de paleoparasito. Nós caçamos isso através da coleta de sedimento, onde esses ovos de parasitas que estariam eventualmente presentes no intestino vão se depositar, quando se desfizer o corpo, vão se depositar ao fundo, se misturando com sedimento. Então a gente coleta sedimento da cavidade pélvica, né, para fazer a microscopia, e depois também faz o exame genético de ADNA, né, DNA antigo. A gente tem ajustado o protocolo para que a gente pelo menos controle esta variável que é a coleta, né? Então usamos todo o equipamento, o EPI, né, descartável, esterilizado. Então isso
pode trazer indícios a gente quanto à questão de rotas migratórias, relações entre grupos, né? Transmissão, né, desses parasitos. Pode trazer uma série de elementos que vão se somar a outros elementos que a gente já tem em material arqueológico. Meu material de estudo é o sedimento que compõe o sítio. Que atividade humana está vinculada com isso, ou que evento natural está vinculado com isso, porque a gente tem um pacote de até 4 metros de sedimento que contém todos esses sepultamentos. Então, a minha meta é entender como é que aquilo se formou. A maneira que eu estudo o sedimento é a partir de uma técnica que se chama micromorfologia de solos. Na observação microscópica eu consigo ver não somente os componentes do sedimento, que elementos que estão lá, mas também consigo entender a história desse sedimento, que processos que passaram por lá, seja de depositação dele e de alteração do sedimento também. O que mais destacou foi uma concentração enorme de cristais de cinza. Outro elemento que apareceu, que não era tão fácil de diagnosticar, foram os agregados vermelhos. Foi aí que surgiu essa hipótese, que meio que ao acaso, por observação do que estava acontecendo ao redor da gente durante a escavação, de que esse solo provavelmente está chegando de cima do abrigo, está sendo erodido. Você vai ver que o solo está muito desagregado, solto e seco. E uma das propriedades dos latossolos é essa estrutura granular. Em termos de pirotecnologia, de como o comportamento que eles tinham ao redor do fogo, o que a petrologia orgânica conseguiu determinar é que havia um uso extensivo de matéria orgânica, na verdade de madeira decomposta, já em decomposição, ou seja, não era um momento de madeira seca, boa para queima, senão eles estavam coletando o que tinha à disposição, já madeira decomposta. Para você ter uma visão plena do que foi, né, o humano caçador-coletor, você tem que olhar para o passado, você tem que olhar para o registro arqueológico. E aqui na Lapa do Santo a gente tem uma lição muito nesse sentido. Se imaginava que as práticas funerárias eram muito simples, homogêneas. O olhar mais detalhado mostrou que, pelo contrário, são práticas extremamente elaboradas, né, que envolvem a manipulação do corpo humano como um elemento central, né, desses rituais, que estavam sendo transformadas ao longo do tempo, né, então transformações diacrônicas, não essa ideia de que esses grupos eram tão simples que eles praticamente não mudavam ao longo do tempo. Não, eram grupos em constantes transformações, eram grupos dinâmicos. Entre 2000 e 2009 foram exumados 26 sepultamentos e eu me debrucei a estudar e olhar em detalhes esses sepultamentos e comecei a perceber que essa variabilidade era ampla, mas tampouco era aleatória, né? Ela era muito bem estruturada em diferentes tipos de padrões funerários, né, que a gente definiu, os padrões, e que mais do que isso, esses padrões eles iam se transformando ao longo do tempo. O padrão 1, que é o mais antigo, são sepultamentos que a gente chama de primários, ou seja, corpos plenamente articulados de um único indivíduo, que era enterrado numa cova rasa e recobertos por blocos de calcário. Depois, esse padrão é abandonado e vem o padrão 2, que é esse padrão que tem uma forte ênfase na manipulação do corpo. É a redução do corpo através do corte, amputação de partes, exposição ao fogo. E vem um novo padrão completamente diferente, que a gente chama de padrão 3. Aí você passa a ter o enterro de um único indivíduo numa cova circular pequena e que os ossos eram quebrados antes de serem colocados na cova, e você encontra essas covas completamente abarrotadas de esqueletos, muitas vezes com uma estrutura de bloquinhos de calcário muito bem delimitada em cima deles, né? Mas eu gosto de pensar que, de fato, esses grupos eram muito diferentes entre si no que diz respeito à sua cultura, não apenas material, mas também simbólica. Muitas vezes, um sepultamento um do lado do outro, você já encontra essas diferenças. Esse sepultamento de uma criança, como você pode ver, é um indivíduo bem pequeno e que foi simplesmente depositado numa cova. Quando a gente vai para um sepultamento exatamente ao lado, a gente já encontra um outro sepultamento um pouco menos organizado, digamos assim, né? Onde a gente não consegue ter a certeza, esse corpo, quando foi perdendo esses músculos, essa pele, se ele simplesmente se desfez ou se havia esse processo de secundarização, que é reenterrar apenas os ossos com uma certa organização. São esses tipos diferentes de sepultamento que a gente está tentando entender, deixar bastante claro e buscar se isso tem uma relação com o tempo ou com os grupos que aqui estavam presentes. Se essas transformações refletem o mesmo grupo
que, vamos dizer assim, alterou suas práticas culturais, ou se são grupos que são oriundos de outras regiões que vieram para a Lagoa Santa, a gente não sabe, né? Isso é justamente o que a gente vai tentar investigar agora, né? Porque se a Lapa do Santo tem alguma coisa que eu acho muito especial, é justamente que ela vai desde o final do Pleistoceno, né, o pacote arqueológico, até o final do Holoceno. Então, se você está interessado em entender quais foram essas transformações que aconteceram ao longo do Holoceno, que é basicamente ao longo de todo o período em que o país foi povoado, né? Aqui a gente tem esse registro, né? E olhando para esse registro a gente espera conseguir observar cada vez mais quais foram essas transformações. Legal, espero que vocês tenham curtido, né? Gostado desse vídeo, né? Nós vamos trabalhar com ele mais adiante, né? Será feita uma atividade sobre esse vídeo. E dando procedimento, então, vamos falar um pouquinho de São Raimundo Nonato, no Piauí, onde na década de 1970 a arqueóloga Nedie Guidon descobriu utensílios de pedra próximos a supostos restos de fogueiras no sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada, na região de São Raimundo Nonato, no Piauí. Segundo a pesquisadora, os artefatos e restos de fogueiras teriam mais de 33 mil anos. Com base na análise dessas peças, ela concluiu que o homem chegou à América há pelo menos 50 mil anos, vindos da África pelo Oceano Atlântico. No entanto, ainda não foram encontrados esqueletos humanos com essa idade. Os principais críticos à teoria afirmam que os restos de fogueira poderiam ser consequência de fogo causado por fatores naturais como raios. Assim, não representariam vestígios da ação humana. O sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada localiza-se no Parque Nacional Serra da Capivara, criado em 1979 e inscrito em 1991 na lista do Patrimônio Mundial Cultural da Unesco. Nele, há um conjunto de chapadas e vales que abriga mais de 1000 sítios arqueológicos com milhares de pinturas e gravuras rupestres representando cenas de dança, animais, partos, caçadas, entre outros, além de outros vestígios do cotidiano pré-histórico. Com aproximadamente 130 mil hectares, o parque tem em seu entorno uma área de preservação permanente com 10 km de raio, que constitui um cinturão de proteção suplementar. O sambaquis, que já vimos e já lemos em outras oportunidades, é um importante vestígio encontrado no país. É um grande amontoado de conchas e restos de peixes e outros animais feitos por grupos humanos há milhares de anos. Em 1999, no Sambaqui de Capelinha, o mais antigo de que se tem notícia, foi encontrado o fóssil de um homem apelidado de Luzio. O Sambaqui de Capelinha fica na região do Vale do Ribeira, no estado de São Paulo. Segundo os pesquisadores, ele viveu há cerca de 10 mil anos. Luzio foi enterrado com as pernas flexionadas, envolvido em argila e conchas. Como Luzia, ele era um paleolíndio, que não se parecia com os indígenas atuais do território brasileiro. Tinha cerca de 1,60 m de altura e feições semelhantes às dos nativos da Oceania ou da África. Segundo as descobertas, ele se alimentava de frutas, raízes e carne, mas comia pouco peixe. No entanto, dentes de tubarão, encontrados no mesmo sítio arqueológico, indicam que ele tinha contato com o litoral. Mas, recapitulando, vocês lembram do que são os sambaquis? Não? Vamos ver então. Os sambaquis são o resultado do trabalho de alguns dos mais antigos habitantes do Brasil, que, ao longo de centenas ou milhares de anos, construíram montes com diversos materiais, utilizando conchas como matéria-prima principal. Nos sambaquis já foram encontrados diferentes tipos de vestígios, como ossos de peixes e de tubarões, colares com pingentes e contas, utensílios como pontas de lanças e flechas, facas, anzóis e arpões, moedores e machadinhas. Também foram encontrados restos de fogueira e até mesmo esculturas de pedra com formas geométricas ou com o formato de animais, chamadas de zoólitos.
Em muitos sambaquis também foram encontrados esqueletos humanos, às vezes centenas deles. Isso indica que alguns sambaquis eram utilizados como cemitérios. A proximidade de restos de fogueira com possíveis oferendas, como zoólitos, dentes e vértebras de animais, machados, comidas e adornos, indica que os sambaquieiros realizavam rituais de sepultamento. Pela análise das ossadas encontradas, é possível afirmar que os sambaquieiros eram fortes, provavelmente por possuírem o hábito de mergulhar e por usarem embarcações como canoas que, movidas a remos, exigiam esforço físico. No Brasil, os sambaquis mais antigos foram construídos há cerca de 10.000 anos e estão localizados próximos a lagos e rios, no interior do atual estado de São Paulo. Porém, a grande maioria dos sambaquis fica no litoral, desde o Pará até o Rio Grande do Sul. Os sambaquis mais antigos da costa brasileira foram feitos há 9.000 anos. As escavações arqueológicas sugerem que não havia uma única função para essas construções. Há indícios de uso habitacional, de espaço para descarte de alimentos, uso funerário ou, ainda, de mais de uma dessas funções. Alguns vestígios encontrados nesses locais indicam que esses povos se alimentavam de plantas, peixes e frutos do mar. Em Santa Catarina, estão localizados os maiores sambaquis do Brasil, alguns com até 30 metros de altura e 500 metros de comprimento. Essa é uma pista de que os povos sambaquieiros poderiam ser sedentários, uma vez que são necessários muitos anos para a construção de sambaquis com essas dimensões. A história dos povos sambaquieiros e a função dos sambaquis ainda estão em pesquisa. Os arqueólogos são os principais responsáveis por esses estudos, uma vez que a arqueologia é a ciência que investiga sociedades por meio de seus vestígios materiais. Em geral, são investigados povos do passado que deixaram pouco ou nenhum registro escrito. Apenas então para recapitular o que são os sambaquis. E trago para vocês uma representação do que seria estes sambaquis. Pela ilustração, uma montanha de corpos, né? Durante a construção dos sambaquis, mortos eram enterrados, juntos com seus objetos pessoais, em covas delimitadas por toras de madeira. Os corpos formavam uma das camadas do monumento. No fim do ritual funerário, era erguida uma base em que se acendia uma fogueira. Então, nessa ilustração, vocês têm as diferentes utilidades, né? A prova de riqueza, ou seja, os sambaquis de uma mesma época e tamanhos diversos indicam que grupos mais populosos e com mais prestígio dispunham de edificações maiores, com novas camadas adicionadas a cada geração. Podiam chegar, como foi mencionado no vídeo, a 30 metros de altura e 200 metros de diâmetro. Os materiais, a edificação reunia restos de animais marinhos, peixes, tubarões e arraias, objetos utilizados no cotidiano, como lâminas de machado, agulhas e anzóis. Então essa é uma representação de como seria um sambaquis, né? Então aqui você tem essa montanha de corpos que foi citada, né? A construção desses sambaquis, né? As cerimônias de sepultamento. Prosseguindo então, as culturas agrícolas da Amazônia. A ideia de uma Amazônia despovoada não corresponde ao que as pesquisas revelam, e a região é riquíssima em sítios arqueológicos que indicam uma ocupação iniciada há mais de 11.000 anos e os hábitos de seus primeiros habitantes que viviam da caça, da pesca e da coleta. Os indícios mais antigos de domesticação de vegetais datam de 5.000 antes da era cristã, mas a agricultura parece só ter ganhado importância para as populações amazônicas por volta do ano 1000 antes da era cristã. Pesquisadores encontraram vestígios de sementes e restos de plantas cultivadas, diferentes das plantas encontradas na natureza, o que indica o processo de domesticação de plantas. Nesse período, as sociedades estabelecidas nas várzeas do rio Amazonas, no norte do Brasil, e do rio Orinoco, na atual Venezuela,
tornaram-se bastante numerosas e passaram a ser comandadas por elites dirigentes, formando os chamados cacicados complexos. O declínio dos sambaquis, há cerca de 3.000 anos. Então houve um declínio dos grupos sambaquieiros, época em que chegavam à região levas de povos caçadores e agricultores provenientes da Amazônia. Eram migrações de um dos maiores e mais poderosos grupos linguísticos, os Tupi-Guarani, que se espalharam pela faixa litorânea e além dela. No período formativo, os Tupi-Guarani desenvolveram sistemas de sobrevivência alternativos. Os Tupinambá, por exemplo, tinham como base a produção de mandioca, combinada com a caça, a pesca e a coleta. Já os Guarani tinham o milho como ingrediente principal da alimentação. Para as sociedades indígenas, de maneira geral, o território era um domínio coletivo. Entre eles, era comum uma roça de coivara, prática que consiste em atear fogo no mato de certo local para limpar o terreno e preparar o cultivo. A coivara ainda é bastante usada no Brasil. Há evidências de roças de coivara de mais de 5.700 anos. Os indígenas cultivavam mandioca, batata doce, milho, feijão, amendoim, pimentão, pimenta, abóbora, entre outros. Com o esgotamento do solo ou com a escassez de caça, pesca, raízes ou frutos, os grupos se deslocaram para outra região. Na chegada dos colonizadores europeus, a partir do final do século XV, o maior contato foi com as línguas faladas no litoral, todas muito parecidas. Eram chamadas de Abanhenga pelos indígenas e de Tupi pelos colonizadores. Portanto, os cacicados são uma forma de organização social e política em que aldeias populosas estavam submetidas a um chefe muito poderoso, que cobrava tributos e liderava guerras contra os vizinhos pelo controle de recursos naturais. A sociedade era dividida em diferentes estratos, o que tornava algumas pessoas mais importantes que as outras. Também havia quem se dedicasse a atividades específicas, como o artesanato, a pesca ou a agricultura. Os cacicados eram formados por enormes áreas cultivadas, com várias espécies de plantas. Seus habitantes criavam tartarugas e peixes em viveiros e tinham um artesanato sofisticado, que era comercializado com outros povos. Além disso, eles também realizavam obras de terraplanagem e irrigação. Na ilha do Marajó, por exemplo, foram encontrados extensos morros artificiais que visavam evitar que as vilas densamente povoadas fossem atingidas pela cheia dos rios na época das chuvas. Assim, chegamos ao fim dessa nossa videoaula de história. Essas são as referências, nosso livro didático, os vídeos do YouTube sobre os povos de Lagoa Santa e os sambaquis,